Sérgio, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Uma grande satisfação conversar contigo sobre um dos mercados em que eu mais acredito, a locação comercial, um business altamente rentável, que premia a inteligência da montagem de negócios. Obrigado por estar aqui comigo, compartilhando um pouco da trajetória tua e da Estruturar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, uma honra poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento lá. Estou à disposição aqui para responder os seus questionamentos e passar para o teu público aí um pouco da nossa vivência desses 15 anos de existência da nossa empresa, a Estruturar Imóveis Comerciais. Maravilha. Me conta um pouco, Sérgio, dessa ideia, né, desse projeto, de um posicionamento tão claro, né? Quando nós olhamos para as imobiliárias, a imensa maioria delas, quando opera a locação, acaba operando locação comercial, residencial, tudo junto, misturado, aquela tendência, né, de querer abraçar o mercado como um todo, aquela gana, né, de não vamos dizer não jamais, né? Vamos colocar tudo para dentro. E vocês, desde o início, muito bem posicionados, muito bem recortados em termos de mercado. De onde surgiu essa ideia? Exatamente. Eu vou, então, me permitir contar um pouquinho da nossa história, como começou. Tudo começou em final de 2007. Um grande amigo, o Igor, assessor da diretoria, de uma das diretorias de uma instituição financeira, num papo assim entre amigos, fazia uma crítica muito forte à maneira de atuação dos profissionais do mercado imobiliário, né? Então, os profissionais e o mercado em si não sabiam. Lá já começava, de uma forma muito tímida, o modelo de build-to-suit, né? Da construção sob medida, da locação por encomenda. Mas o mercado não sabia que aquela instituição financeira não comprava os imóveis, e sim demandava de uma construção sob medida, de um investidor fazendo a prévia aquisição do terreno e construindo sob medida para fazer a futura alocação para a instituição financeira. E ele fazia uma crítica muito forte que os profissionais do mercado imobiliário saíam fazer a prospecção e espalhavam que aquela necessidade, aquela demanda era para uma instituição financeira. Uma instituição financeira de um nome muito forte, e aí o que acontecia? Os preços acabavam da noite para o dia inflacionando, e isso acabava inviabilizando a negociação, né? Porque o valor do terreno subia, consequentemente, o valor do aluguel acabava se tornando inviável. Era só surgir o nome do banco que o negócio mudava de patamar. Exatamente. E aí eu identifiquei ali, isso era final de 2007, eu já era corretor 15, já era corretor de imóveis há 13 anos, e identifiquei ali uma oportunidade de fazer algo diferente. E pedi a ele uma oportunidade. Eu falei, meu amigo, me dê uma oportunidade da gente fazer um trabalho diferenciado. E ele, corajosamente, acreditou na ideia, me apresentou ao seu chefe, fomos lá, fizemos uma proposta de fazer um trabalho diferenciado. O chefe dele me lançou um desafio. Eu lembro que o nosso primeiro trabalho foi na Avenida Iraí, ali no município de Pinhais, né? Nos deu um desafio. A gente foi bem sucedido e com aquilo a gente conseguiu um trabalho de exclusividade junto àquela instituição financeira, e aí começou a história da Estruturar. Em agosto de 2008 nós fundamos a Estruturar, fizemos quase 30 contratos no modelo de build-to-suit para aquela instituição financeira, e daí vieram outras demandas, vieram farmácias, vieram fast foods, mercados, enfim, inúmeras redes de varejo neste modelo de negócio. E de lá para cá, nós estamos chegando agora, ao final desse ano, a gente beira os 300 empreendimentos viabilizados no modelo de BTS. Perfeito. Quando você fala em empreendimentos, pode ser uma agência bancária, por exemplo, mas pode ser também um strip mall com 20 lojas, com 30 lojas. O conceito de empreendimento abrange diferentes modelos, né, de imóveis. Sim, pode ser uma agência bancária, pode ser uma farmácia, pode ser um mercado, pode ser um fast food e pode ser um pequeno strip mall. Nós nunca chegamos a um tamanho de 30 lojas. Eu acho que deve ter alguma coisa na faixa de 10 lojas, 12 lojas. Mas o strip mall
ele sempre parte, no nosso modelo de trabalho, lá na Estruturar, ele sempre parte de uma demanda âncora. Por exemplo, a gente vai prospectar um imóvel para uma farmácia, para uma agência bancária, para uma cooperativa de crédito, para um mercado. Esse terreno acaba sendo grande demais para aquela atividade e a gente acaba desenvolvendo um projeto onde contempla outras tantas lojas e aí nós vamos buscar atividades que se complementam. Isso é muito importante, Rodrigo, você buscar atividades para aquele mall que se complementam. Então, por exemplo, alguns casamentos perfeitos nas atividades comerciais. Farmácias, com padarias, com lavanderias, com mini mercados, né, com lotéricas, laboratório de análises clínicas. É muito importante você buscar um mix de atividades que se complementam, porque aí aquele entorno vai ser beneficiado, ele vai ser transformado. Nós temos lá um slogan que nós transformamos lugares potencializando negócios. Então, aquele entorno, às vezes você tem um terreno lá abandonado, e aí você desenvolve um projeto ali e você oferece uma gama de serviços para aquela população do entorno que vai ter uma oferta ali de uma padaria ou de um mercado, um mini mercado, uma farmácia, uma lavanderia, uma agência bancária, enfim, um fast food, uma infinidade de serviços, de oferta de serviços que vai beneficiar aquele entorno. Você vai gerar renda, você vai gerar empregos e a população do entorno fica feliz com aquilo, porque tinha um terreno abandonado, muitas vezes lá atraindo pessoas que vão fazer o consumo de drogas. O mato crescendo, o né? mato crescendo e, de repente, tem uma oferta de atividades comerciais ali beneficiando aquele entorno e para as pessoas que estão passando, né, também poderem usufruir daqueles serviços, daquelas atividades que estão ali sendo ofertadas. Então, é bem bacana esse trabalho que a gente faz. Legal. Para mim fica muito claro que é uma inversão da lógica que rege o trabalho diário de dezenas de milhares de imobiliárias pelo Brasil, que se orientam sempre pelo produto, né? Eu vou captar o produto e vou ofertar o produto. Vocês trabalham em função do locatário. Vocês têm a demanda do locatário e, tendo a demanda, partem em busca da produção do imóvel para atendê-lo sob medida. É uma inversão de paradigma completa, porque dentro das imobiliárias, normalmente o inquilino, o locatário, é encarado como um fardo, né? Um peso, né? Que muitas vezes gera desgaste, enfim, a parte mais fraca, digamos, dessa corda, né? Que é a administração de imóveis. E vocês, me parece muito claramente estão focados no locatário. Faz sentido? Total sentido. O locatário, principalmente nos processos de build-to-suit, ele starta o processo. Eles trazem a demanda, nós precisamos abrir uma nova unidade em determinada micro-região. E isso starta o processo, nós vamos fazer as prospecções, vamos identificar determinados terrenos que a gente entende atender aquela demanda. Vamos desenvolver um projeto de viabilidade arquitetônica para ver se a gente consegue colocar lá aquele tamanho de loja, aquele número de vagas de estacionamento que eles demandam. Fazemos também um estudo da população do entorno. A gente tem uma ferramenta lá onde a gente consegue identificar muitas informações da população, o que é muito importante na tomada de decisão daquela rede de varejo. Até para que o projeto seja sustentável, né, Exatamente. Sérgio? Porque se você colocar o varejista numa região fria, digamos, né, numa roubada, você vai ter uma vacância ali e o que vai lá no fim desgastar a tua relação com o locador, né? Exatamente. Por mais que nós tenhamos contratos de longo prazo, a gente não fala em contrato inferior a 5 anos no modelo BTS, mas gera um desgaste. Um erro gera um desgaste. Vai gerar uma repactuação, né? Você vai ter que renegociar, vai ter que dar uma carência mais longa, enfim. O contrato BTS, ele dá uma segurança para o investidor, Rodrigo, né? Se você contratou por 5 anos, o locatário vai ter que cumprir aqueles 5 anos, ou se rescindir antecipadamente, vai ter que pagar os aluguéis vencendo até o final daqueles 5 anos. Mas gera um desgaste. Então, esses estudos que nós fazemos
antes de fechar o negócio são muito importantes. Então, a gente estuda a população do entorno. Nós temos lá uma ferramenta que nos dá, por exemplo, número de moradores por domicílio, faixa etária daqueles moradores, Renda, né? Eu índice imagino. de verticalização, renda per capita, população economicamente ativa, potencial de consumo, é uma infinidade de informações que dá todo o subsídio para aquela rede de varejo tomar a decisão se ali é viável uma nova unidade ou não. E mesmo na locação comercial convencional ou na venda convencional, nós atuamos da forma inversa também. Então, se eu tenho um imóvel lá para locação, um imóvel pronto, que não é o BTS, nós vamos fazer esse trabalho também de oferta proativa. Diferente do que o mercado trabalha. O mercado trabalha de que forma? Entrou uma loja para locação, coloca uma placa, anuncia nos portais, né? E no site e fica E é o esperando. marketing da esperança, né? Vamos esperar. E fica esperando. Nós fazemos diferente. Nós fazemos também o estudo populacional e enviamos para redes de varejo que nós temos em nossos bancos de dados, que nós entendemos ser possível abrir uma nova unidade ali. Para a venda, mesma coisa. Desenvolvemos estudo arquitetônico, estudo populacional, enviamos para as redes de varejo que nós entendemos ter potencial para abrir uma nova unidade. Então, é um modelo de trabalho bem diferente, é um modelo de trabalho mais agressivo, e isso nos dá uma velocidade, uma probabilidade maior de venda e de locação e uma assertividade muito maior quando você coloca uma determinada atividade econômica naquele imóvel. Eu imagino que isso resulte numa vacância de imóveis administrados por vocês baixíssima, né? Uma vacância baixíssima. Nos contratos de BTS, a gente tem vacância muito próximo a zero, mesmo depois que termina o contrato, aquele período de build-to-suit, que tem a obrigatoriedade, né, do locatário ficar, eles ficam. É muito baixa a vacância. E uma outra informação muito interessante é a inadimplência também, Rodrigo. A inadimplência é muito baixa. Nos contratos de BTS, hoje lá na nossa empresa, a inadimplência é zero. Perfeito. Isso é o sonho de consumo de qualquer administradora de locação, Ticket né? médio altíssimo, inadimplência próxima de zero, baixíssima, vacância zero. Isso libera vocês para montar negócios o dia todo, né? Sim. Isso cria um ambiente muito fértil, eu imagino, dentro da Estruturar. Sim, muito fértil, e o time que nós temos lá tem que ser um time diferenciado também, porque nós não podemos trabalhar dentro da empresa com nenhum tipo de imediatismo, porque esse tipo de negócio ele é um negócio bastante mais moroso, né? Então, o mercado imobiliário ele trabalha muito com imediatismo. Eu quero vender, eu quero receber a comissão, eu quero alugar, eu quero receber a comissão e vamos para frente. Um processo de BTS, vamos pegar um exemplo de uma farmácia, que é um projeto relativamente fácil, desde o início da prospecção até a entrega das chaves e o início da locação, ele demora em torno de 1 ano. Então, é um processo moroso. Então, nós temos que ter um time preparado, um time que investe no relacionamento de longo prazo. Porque é um relacionamento que nós vamos ter com o investidor e com o locatário de 5, 10, 15, 20 anos. Então, e o ticket, como você falou, o ticket médio é alto. A gente fez uma pesquisa recentemente com algumas imobiliárias de colegas, a gente faz parte de associações aí, e essas imobiliárias que trabalham com carteira de imóveis residenciais misturado com comercial, o nosso ticket médio ele é em torno de 11 vezes o ticket médio dessas imobiliárias. E quando eu pego a carteira só de BTS, chega a 30 vezes o valor do ticket médio deles. Então, é considerável isso. Com certeza, é uma diferença enorme. Como você falou, é uma dinâmica muito particular, porque ela pressupõe uma janela, né, de trabalho muito mais longa, né, suscetível, inclusive, à macroeconomia, né, a movimentos da macroeconomia. Eu imagino que a eleição, né, tenha travado investimentos ali na transição de governo, enfim, e aí vocês têm que ter nervos de aço, né, para conduzir, respeitar, inclusive, porque muitas vezes é uma decisão de conselho, né, de administração, vem de investidores, acionistas, tal, até que na ponta a área de expansão diz: fecha.
vocês têm uma interferência limitada, né, sobre essa tomada de decisão. Sim, bastante limitado. Nós passamos por isso agora recentemente, né? Houve uma mudança de governo no final do ano passado e isso realmente, efetivamente aconteceu. Então, quando foi chegando perto da eleição, os negócios pararam. Todo mundo falou, vamos esperar a eleição. Quando houve a eleição e houve a mudança de governo, né, houve o candidato vencedor foi do governo o outro candidato, né? Todo mundo falou, vamos esperar o ano que vem. E esse ano que vem, que é o ano que nós estamos, demorou para acontecer. Então nós ficamos com mais ou menos entre 6 e 8 meses, bastante estagnados, e recentemente, agora coisa de junho, do mês de junho para cá, 3 meses para cá, que as empresas resolveram voltar a investir na expansão. E, para nossa surpresa, né, uma surpresa boa, voltaram com um apetite bastante voraz. Né? Estão com um apetite, tipo assim, vamos recuperar o tempo perdido. Mas isso é natural, né? Sempre que há uma mudança de governo, há normalmente uma mudança na política econômica, né? E as empresas ficam receosas, ficam com um pouco de insegurança, os próprios investidores também ficam. Mas tudo tende a voltar à normalidade depois de um certo tempo, depois dessa digestão da nova política econômica, né? Perfeito. Nessa conjuntura, né, em que você tem essa voracidade aí das redes, dos varejistas, querendo voltar para a mesa, recuperar o tempo perdido, eu imagino que os terrenos se tornem mais escassos nesse momento, né, em que as boas oportunidades desapareçam rapidamente, acabam sobrando, né, os terrenos fora de preço, enfim, que não estão tão bem avaliados. Eu imagino que dentro dessa estruturação de um projeto como o de vocês, seja fundamental a leitura da cidade, né? Para onde a cidade está indo, para onde vão, né, as rotas de crescimento do município, quais são as regiões mais promissoras, porque você tem que estar olhando no ponto futuro, né? O ponto, digamos, atual, o ponto presente, onde a cidade está fervendo, o preço é muito alto. Faz sentido isso? A imobiliária tem que adquirir essa capacidade de leitura do território em que ela opera? Sim, faz, e a gente faz isso normalmente em conjunto com as redes de varejo. Mas as redes de varejo, a grande maioria delas, elas não ficam pensando muito em futuro. Elas querem o hoje. Então, isso que você falou da escassez dos terrenos faz todo sentido e a gente sente isso na pele no nosso dia a dia de trabalho. Quando nós estamos trabalhando com um projeto, com um processo de build-to-suit, normalmente esses imóveis eles não estão à venda. Então, a gente precisa provocar a venda. Então, a gente identifica lá algumas esquinas, nós temos uma demanda de uma rede de varejo lá, vamos voltar para a farmácia, que é algo talvez que a gente mais fez lá na Estruturar nesses 15 anos. A gente já passou de 80 farmácias entregues. A gente está vendo lá aquela esquina, serve para farmácia, mas não tem placa de venda, não tem nenhum sinal de possibilidade de venda. Nós temos que procurar o proprietário ou os proprietários e provocar a venda. O que isso ocasiona? Não dá para ir nos negócios óbvios, E tem né? que tomar muito cuidado na hora de fazer a prospecção, que eu volto lá no início da nossa conversa, daquele meu amigo que fazia a crítica. Então, por exemplo, a gente não usa o cartão da Estruturar para fazer essa prospecção. Porque se usar o cartão da Estruturar, vai entrar no site, vai ver as redes que a gente atende e já vai inflacionar o preço. Mudou o preço. Então, a gente tem toda uma técnica de abordagem no proprietário. Se tem, Low profile, né? Exatamente. Se tem a intenção de venda ou se ele tem a intenção de construir ali para fazer uma locação e provoca a venda. Isso acaba pagando um pouco acima do valor de mercado. Sempre acaba ficando um pouco acima do valor de mercado. Porque a rede de varejo, Rodrigo... Mas tem uma vantagem nisso, né, Sérgio? Se me permite... você corre sozinho, né? Sim. Porque se colocar uma placa ali, acabou a tranquilidade. Exatamente. Você vai correr com 5 investidores ao mesmo lado e a chance disso virar um leilão... É grande. É grande. Se o terreno for bom, vai pegar fogo, né? Grande. Mas... O que importa para o investidor, mesmo que ele pague um pouco acima do valor de mercado, é a remuneração. Então, a nossa conta lá, ela é uma conta de padaria.
é investimento versus rentabilidade. Então a gente pega custo do terreno mais custo da obra, vezes um percentual de rentabilidade, esse é o valor do aluguel. Mas só para complementar, quando você fala do crescimento da cidade, a gente pensa muito nisso e às vezes a gente fala muito isso com as redes de varejo, mas elas são muito imediatistas. Então, quando a gente fecha um negócio com uma rede de varejo, ela já está pensando em quanto vai vender naquela loja, em contratação de equipe, data de abertura. Então, eles não pensam em futuro, eles pensam no agora. Então, quem pensa muito em futuro é o investidor que pensa, poxa, essa região aqui tem um potencial de crescimento enorme, eu vou comprar terrenos aqui para daqui 5 ou 10 anos eu ter surfar uma onda surfar boa. uma onda exatamente de valorização do terreno. As redes não, elas não querem saber o que vai acontecer daqui 5 ou 10 anos naquele local, elas querem saber aonde que elas vão vender hoje. Perfeito, legal. O grande barato disso que você está me falando, Sérgio, é que você tem que treinar o teu olho para um olho de empreendedorismo o tempo todo, né? Sim. Lendo a cidade, entendendo onde é que está o fluxo, onde é que está a visibilidade, a gente sabe, né? Nós estamos em Curitiba, Curitiba tem muitos binários, né? Em que uma rua vai e a paralela volta e muitas vezes a prefeitura muda, né, o sentido das ruas para fazer um binário e isso mata um ponto comercial ou alavanca. Exatamente. É uma loteria, né? Exatamente. Muitas vezes você isso acaba com um ponto comercial ou alavanca. Eu não sei se você vai lembrar, recentemente na Augusto Stresser, alguns anos atrás, eles tentaram fazer um sentido somente bairro centro. Houve um bagunçou o comércio todo, né? Comércio todo. Houve um movimento muito forte dos comerciantes ali e eles recuaram e voltaram a ter sentido duplo ali na Augusto Stresser. Então é isso daí. Você faz um binário ou você alavanca a atividade comercial naquela rua, ou você acaba com a atividade comercial. E aí você tem que estar de olho, né, nos planos da prefeitura, Exatamente. Vai mexer no sentido de uma via, vai abrir uma nova via, né, que não existia antes, enfim. Para mim isso é fabuloso, porque isso tem um preço, né? Isso agrega lá no resultado do varejista, né, que muitas vezes vai colocar ali um investimento, 2, 3, 5 milhões num projeto. O resultado pode acabar comprometido. Pode. E uma coisa que a gente faz também, Rodrigo, lá na Estruturar é investir muito em treinamento na equipe. Então, um diferencial que nós temos que ter na equipe comercial, na equipe técnica, eu tenho todos os processos são feitos internamente na empresa. Então, eu tenho uma equipe comercial muito bem treinada, nós investimos muito em treinamento, eu tenho equipe jurídica interna, tenho equipe técnica interna, eu tenho arquitetos dentro da empresa e depois vai para a equipe de administração de locação. Então, você tem que saber interpretar muito bem uma guia amarela para saber o que pode e o que não pode fazer, o sistema viário da cidade, você tem que contratar um levantamento planimétrico para ver se aquele terreno não tem atingimento. A gente já viu coisas do Arcos da Velha lá. Eu imagino que chega até a sondagem de solo, né? Chega a sondagem de Curitiba solo. Curitiba tem muita água, A gente já estava negociando o terreno lá que tinha uma rua passando no meio do terreno e não estava na guia amarela. A gente só soube porque pedimos o projeto de rua. Então, a gente recebe muita oferta de terrenos lá e aí o pessoal que está acostumado a trabalhar com residencial não tem esse cuidado. Então, a gente recebe lá uma oferta de um terreno que não permite construir comercial. Né? Para essas vias externas, que são as vias rápidas, algumas prioritárias, não permite construir comercial. Então, a gente investe muito em treinamento para ganhar tempo. Porque você não pode oferecer um terreno para uma rede de varejo, começar toda uma tratativa, toda uma negociação e chegar lá na frente não pode. Às vezes você assina um contrato de locação futuro, o investidor faz um investimento e se depois não pode? A tua autoridade está desmoralizada. Nos nossos contratos, Rodrigo, nós colocamos todos os quinais da atividade comercial. Porque de que adianta eu ter uma multa pesadíssima por rescisão antecipada, se aí depois o locatário viu que a atividade dele não vai bem, ele dá para um advogado e fala, acha uma falha nesse contrato. Daí ele fala, você botou aqui atividade comercial, pede um KNAI que não é permitido, você vai rescindir. Não vai ter alvará, não vai ter multa. Não vai ter multa. Então a gente coloca todos os KNAIs no contrato, para que não tenha problema futuro. E antes de fazer o contrato, a gente investiga se aqueles KNAIs são permitidos naquela região, naquele imóvel. Então, tem inúmeros cuidados, inúmeras
particularidades que tem que se tomar. A gente vê muita placa aí, às vezes de proprietário, às vezes de colegas, estuda Build-Suit, fazemos Build-Suit, mas ele é um negócio jurídico bastante complicado. Nós fazemos revisões periodicamente dos nossos contratos de locação, estudamos muita jurisprudência. O Build-Suit é uma modalidade de contrato relativamente nova no Brasil. Ele só foi regulamentado mesmo em dezembro de 2012. Então, nós temos 11 anos de regulamentação. Trabalhávamos antes disso, mas com prática de mercado, com um pouco de legislação internacional, mas regulamentado mesmo, o artigo 54A da Lei de Locações Urbanas foi instituído em dezembro de 2012. Então, é algo muito novo, né? Perfeito. Então, tem muitos cuidados que tem que ser tomado na locação comercial. É diferente. E você percebe, no pós-pandemia, uma mudança de comportamento dos varejistas, de repente buscando uma flexibilidade maior, buscando, de repente, trabalhar fora da lei do BTS, justamente para, digamos, ter condições de saída mais facilitadas, em função... Porque o varejo mudou muito, né? Se a gente pegar, a lei tem 10 anos, mas o que o varejo mudou nesses 10 anos, parece que se passaram 50 anos, né? Porque você teve aí todo o avanço do e-commerce, você teve uma pandemia no meio que bagunçou um pouco, né, a mente, o hábito do consumidor, querendo cada vez mais conveniência, enfim. As lojas já não são mais tão grandes, né? Os espaços estão se tornando menores e eu imagino que isso está provocando mudanças na estratégia do varejo em termos de ponto de venda. Você percebe mudança no comportamento deles? Bom, antes da gente entrar aqui, antes da gente começar a gravar, eu te falei que lá na Estruturar nós temos um viés muito forte para o varejo e notadamente, para o pequeno varejo. Neste pequeno varejo, a gente não notou essa diferença. Que ele já está compacto, né? Está compacto, são farmácias, são mercados express, né? São fast food, né? Agências bancárias que hoje os bancos tradicionais, eles não estão mais expandindo, ao contrário, estão fechando agências, mas na contramão estão vindo as cooperativas de créditos, que estão ocupando esse espaço deixado pelos bancos tradicionais. Então, neste caso, Rodrigo, eu não vejo. Eu vejo que a expansão continua forte, tão forte quanto. A pandemia, para nós, não foi problema. Nós não tivemos problemas e não veio esse movimento de tentar fugir do Build-Suit, porque o Build-Suit, para o locatário, eu vou te passar uma informação em seguida aqui, que é muito importante, para o locatário ela é muito vantajosa também. Então, não vemos esse movimento de fuga. Na semana passada, eu estava atendendo uma rede de farmácias que está chegando aqui em Curitiba e nós fomos numa concorrência, visitar uma loja da concorrência, e existe um produto bem bacana que foi criado, que você compra o remédio por um aplicativo, você paga o remédio pelo aplicativo, mas vai retirar na farmácia. Então, você tem que ter a loja. O remédio, os produtos farmacêuticos, eles não gostam de receber em casa. Então, ele quer ir lá retirar. Então, você compra, paga, mas vai retirar na loja. Então, vira um centro de distribuição meio híbrido ali, exatamente. Né? É um ponto de venda com um centro de distribuição. Eles têm o teleatendimento. Eles têm o teleatendimento que manda recebe na em casa, cliente. mas precisa da loja física. E a informação importante que eu quero te passar aqui, é bem legal, nós trabalhamos em regime de exclusividade com uma rede de farmácia aí durante quase 9 anos. Só para essa rede de farmácia, a Estruturar abriu 64 lojas. Foi bem bacana e a gente participava muito de reuniões de estratégia de expansão, aí direto junto com a diretoria. E durante esse tempo, a informação que eu tive é muito importante, é que uma rede de farmácias, eu não posso te precisar em redes de mercados maiores ou indústrias, mas uma rede de farmácias, ela aumenta a sua velocidade de expansão através do Build-Suit em 6 vezes. Então, ao invés de ela fazer uma loja com recursos próprios, comprar o terreno, construir ou fazer em BTS, ela faz 6 farmácias. Pode não parecer muito de 1 para 6, mas se você pegar de 10 para 60... é uma bela diferença. É uma bela diferença. Então, o BTS, a farmácia, ela recebe, a rede de varejo, ela recebe a obra com
todas as suas especificidades, porque a gente desenvolve um projeto executivo de acordo com o que eles precisam, é assinado junto um memorial descritivo com todas as especificidades que a rede precisa, tipo de piso, luminária. Pra você ter uma ideia, um memorial descritivo de uma farmácia tem mais de 40 páginas. E eles não imobilizam um centavo para fazer isso. Então, é super vantajoso o BTS para a rede de farmácia. Perfeito. Agora, para uma... Ou para a rede de varejo em geral. Sim, sim. Eu me atenho muito à farmácia porque a gente faz muita farmácia lá, então acaba escapando... Mas o nome é algo endêmico, de fato, né? A gente percebe o quanto o Brasil tem essa particularidade. Você não vê essa quantidade de farmácias na Europa, você não vê nos Estados Unidos. E aqui vai continuar crescendo o número de farmácias. Vai continuar crescendo, está chegando redes novas, com um plano de expansão extremamente agressivos, então preparem-se. Ainda tem muito mais farmácia para surgir. Tem muito por vir. Perfeito. Sérgio, como é a administração desses contratos? São contratos mais simples de serem administrados? Você não faz alocação residencial, né? Mas eu desconfio que seja uma alocação mais fácil de ser administrada, muito em função da celeridade que uma empresa tem no seu dia a dia. Se caiu granizo e quebrou as telhas lá da farmácia, a farmácia tem que abrir no dia seguinte. Ela não pode ficar esperando o prestador indicado pela imobiliária. Eles vão resolver e depois discute-se quem paga pelas telhas que o granizo quebrou. Eu acho que não tem aquela picuinha, né, da locação residencial, muitas vezes, daquela briga em torno de 100, 200 reais. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Eu não trabalho hoje, a gente não trabalha com locação residencial, mas eu já trabalhei no passado e convivo muito com empresas, né, colegas aí que trabalham com residencial. Então, eu sei o que é trabalhar com locação residencial e realmente não quero voltar a trabalhar. A negociação da locação comercial, ela é um pouco mais árdua, mais morosa, até pelos valores que estão envolvidos. Imagino que com, inclusive, a concessão de descontos, né? Você não vai conseguir trabalhar com 10% em todos os negócios. Na taxa de administração, você está falando? Isso. Mas isso aí a gente compõe e fica algo bastante justo. Mas eu estou falando mais morosa em relação à negociação com o locatário. Os locatários, a gente está falando de redes, grandes redes, então a negociação ela é mais morosa, mais árdua, tem que conceder alguns benefícios. Então, a negociação ela é mais difícil. Uma vez assinado o contrato de alocação, é tudo muito mais fácil. Então, esse exemplo que você deu é extremamente providencial. A manutenção do imóvel é feita pela rede. Então, periodicamente, eles estão mudando o layout, estão pintando, estão cuidando, porque é o cartão de visita deles, né? Especificamente no exemplo que você usou, uma chuva de granizo, quebrou telhado, entrou água, realmente vai ter que fazer e tal, e depois vai ser discutido com o proprietário. Mas picuinhas, tipo, entupiu um vaso sanitário, uma torneira quebrou, queimou lâmpada, eles fazem e não cobram. Então, a coisa flui muito mais facilmente. Proprietários e administradoras têm muito menos problemas com a administração de um imóvel comercial, principalmente se tratando de locatários sendo grandes redes. Muito menos problemas. Então, é uma administração muito mais tranquila. Porém, você tem que ter uma equipe muito bem preparada, porque nós estamos falando de clientes premiums. Maduros, né? Com Prêmios. Estruturas de... Tanto locatários quanto proprietários. Locatários, estamos falando de redes de varejo que normalmente a gente trata com diretoria, gerências. E proprietários, nós estamos falando de grandes investidores. Nós temos lá investidores que têm 20 contratos com a gente de Build-to-Suit. Então, são pessoas exigentes, então você tem que ter uma equipe preparada porque o atendimento tem que ser premium. Perfeito. E o que você me diz, Sérgio, para quem não opera nesse mercado e deseja começar a operar? Quais conselhos você daria? Se me permite, né, aqui um comentário, eu percebo que dentro das imobiliárias, geralmente a locação comercial é tratada como
o patinho feio, né? Os imóveis entram porque muitas vezes o proprietário tá com a dor da vacância e ele começa a tirar para todo lado, né? Ele começa a colocar o imóvel em várias imobiliárias. O atendente ou o corretor de locação, ele se orienta pela demanda, e a demanda pelo imóvel residencial é brutal, e aí é lá que está o dinheiro, ele acaba canalizando a energia dele na locação residencial. A locação comercial gera pouco lead, então fica esquecida lá no canto, e a imobiliária, resumo, não produz. Exceção é quando pinta um imóvel comercial muito bom, assim, aquela esquina super visada que um amigo do dono da imobiliária trouxe, e aquela ali tem uma briga, aluga rapidão tal, e ótimo. Mas a tendência é que a locação comercial não passe ali de 10%. Quando tem 10% da carteira de uma imobiliária, é muito o que eu vejo. E aí me parece que a falta de foco é gritante. Não ter uma equipe dedicada a isso acaba sendo um problema gravíssimo. O que você indicaria a quem almeja começar um trabalho mais estruturado? Primeiro de tudo, se especializar. Estudar esse mercado, aprender esse mercado e nichar. Nós temos hoje, nós temos a Estruturar, que só trabalha com imóvel comercial. Nós temos algumas outras empresas que também trabalham com imóveis comerciais e fortemente em imóvel comercial, né? Eu não vou aqui fazer propaganda da concorrência, mas no seu último, naquele evento que você fez, eu acho que em Indaiatuba. Isso, Conferência Aluguel de 2022. Isso, você entrevistou lá o CEO de uma empresa que é nossa concorrente, que eu admiro muito, também uma empresa super bem conceituada e é nichada em imóvel comercial, né? Temos aí empresas nichadas em imóveis industriais, que também eu acho super importante, outros corporativos. Então, tem que se especializar, Rodrigo. Nós temos que valorizar a nossa categoria, nós temos que nivelar os nossos profissionais por cima. O cliente tem que se sentir seguro que ele está deixando numa empresa que vai atendê-lo bem, que vai atendê-lo com excelência. Essa é a grande diferença. Ele não pode se sentir que ele vai deixar o imóvel dele lá e vai ser mais um. E nesse modelo que você está falando, lá das imobiliárias que acham o imóvel comercial patinho feio, ele vai ser mais um. Então, é isso que a gente tenta passar para o mercado lá da Estruturar. Nós só trabalhamos com imóveis comerciais. Nós somos especializados em imóveis comerciais. Então, a gente não concorre com a maioria das empresas. E quando começa... E outra coisa que a gente não trabalha também é com aqueles imóveis que estão em várias imobiliárias. Isso vira um leilão, isso não profissionaliza o mercado, não nivela o mercado, isso é ruim para todos, é ruim para nós, é ruim para as outras empresas que estão trabalhando naquele imóvel, mas eu acho que é ruim principalmente para o proprietário do imóvel. Então, especialização, para mim, é fundamental e é por aí. Perfeito. E tem empresas, né, que são realmente... Eu tenho visto esse fenômeno dos especialistas. Um dos clientes cúpula que eu quero trazer aqui para um modo avião em breve é Só Galpões, de Belo Horizonte. Só trabalha com galpões, como o nome sugestivo, né, diz. Só trabalha com galpões e é uma imobiliária admirável. É muito legal isso, é um nicho. E esse movimento que você sugere, tem uma imobiliária do Espírito Santo também, cliente nossa, que ela tinha toda uma história, né, de generalismo no interior do Espírito Santo e está abrindo agora uma nova operação com nova identidade em Vitória, no Espírito Santo, focada em galpões. Olha que legal. Né? É uma spin-off, né? Vamos fazer algo totalmente diferente aqui. Isso aí. Para buscar especialização, para oferecer de fato uma experiência. O dono da imobiliária se mudou para Vitória para comandar esse projeto e acredito que é um projeto assim, inclinado a prosperar. Por quê? Porque tem foco. Isso foco, faz a diferença. Tem que ter especialização e você tem que levar segurança para o teu cliente. Ontem à noite eu recebi assinado um contrato de locação build-to-suit de um casal que são agricultores num município que eu não me recordo o nome agora, do Espírito Santo. Eu demorei umas 3 semanas para
transmitir segurança para eles, trocando várias mensagens de WhatsApp em áudio, fizemos algumas videoconferência e, por sorte, depois eu descobri que eles têm um parente aqui que é primo de um cliente nosso já das antigas lá, pediram referências e tal. Você tem que transmitir segurança para o cliente. Porque se amanhã ou depois, Rodrigo, algum cliente aqui fizer um negócio de build-to-suit e for mal sucedido, ele vai nivelar o build-to-suit como sendo um péssimo negócio. E às vezes ele pode ter pego um profissional que não conduziu de maneira correta, né? Não tomou os cuidados que deveriam ter sido tomados, como ver os quinais, como ver se aquele imóvel era permitido colocar aquelas atividades naquele local, ou seja, tomar todos os cuidados jurídicos e técnicos que devem ser tomados, porque é um investimento de longo prazo. Você faz um investimento esperando um retorno, e daí chega na hora você não vai ter esse retorno, quer dizer, vai tudo por água abaixo. E aí o mercado nivela por baixo, você sabe disso. E depois que o imóvel vai a mercado, né, digamos, depois que o imóvel tá lá, o terreno foi ocupado, né, com uma obra, você tem lá uma obra pronta, simplesmente colocar uma placa perto da minha casa, no meu caminho de casa, tem duas esquinas muito próximas, uma brotou uma droga raia lá, do nada, assim, uma obra rapidíssima, assim, questão de 30, 45 dias. Eles são muito rápidos. Eu não estou exagerando, né? É 30, 45 dias. Eles são muito rápidos. Eles fazem uma farmácia, né? O meu sentimento foi algo nessa faixa de tempo. Os caras estão quase abrindo, assim, a farmácia numa velocidade impressionante. E duas esquinas para frente também fizeram uma obra bem mais lenta ali, deve ter levado uns 3, 4 meses, e tá lá a placa de aluga-se. Então eu vou te dar uma informação. Esse imóvel, assim, ele tá meio com cara de farmácia, mas não tá alugado. Não tá alugado e posso estar enganado. Eu acho que eles vão passar um apuro ali para alugar. Então eu vou te dar uma informação aqui. Esse proprietário que alugou para essa farmácia, ele vai ter uma rentabilidade de 50% a 60% acima desse outro imóvel que construiu sem ter o locatário. O BTS, o build-to-suit, te proporciona essa rentabilidade acima do mercado. Muito acima. E não te dá vacância, o outro já está com vacância. Sim, a conta dele já começou... Agora ele tem que se preocupar com segurança do imóvel, que senão vem depredação, ele tem despesa com IPTU. O seguro hoje, a maioria esmagadora das seguradoras não fazem seguro predial para imóvel desocupado. Então, se ocorrer um incêndio, alguém for lá, tirar fogo naquele imóvel, não vai ter seguro. Então, a grande vantagem do build-to-suit... E quando alugar, quem alugar vai pedir um monte de adaptação no imóvel. E vai pedir desconto, porque ele está vendo aquela placa, aluga, daqui 15 dias ele passa lá, continua para alugar, daqui um mês ele passa lá, continua para alugar. Então, se está para alugar por X, ele vai alugar por 0,7X quando alugar. E o outro lá já alugou. Quando ele estava construindo, ele já estava alugado. Então, esse cara tem uma rentabilidade de 50, 60, talvez até mais do que isso, acima daquele outro que está lá com o imóvel para alugar. Fantástico, fantástica leitura tua. Sérgio, conversa boa, voa. Quero te agradecer imensamente por essa aula, né? Essa aula de BTS, de locação comercial. Vocês estão ocupando um espaço formidável aqui em Curitiba, uma das esquinas hoje mais visíveis, né? Ali na Visconde Guarapuava. Vocês estão com um projeto ali fantástico caminhando ali para meu uma marca que está exposta em diferentes regiões da cidade. Tenho visto o crescimento da estrutural de forma muito clara, né? Meu olho é clínico, né? Eu ando examinando a cidade em busca das marcas e vocês estão alcançando um protagonismo muito, muito, muito notável aqui. Parabéns por essa construção e obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco. Obrigado, Rodrigo. Só fazendo um comentário dessa esquina aí, já estava passando esquecido. Essa esquina ali é a nossa Menina dos Olhos atualmente, né? Nós estamos fazendo ali, é um terreno de 4.000 metros, num dos cruzamentos com maior fluxo de veículos de Curitiba. Nós estamos fazendo ali 1.500 metros quadrados de área construída, mais ou menos, ancorada pelo McDonald's na esquina, e mais 5 lojas de em torno de 220 metros quadrados.
As lojas estão ainda na parte de fundação. Das 5, nós já temos 3 alugadas e uma reservada. Então, um sucesso de empreendimento. Mas eu comecei a namorar aquele terreno ali em 2013, para você ter uma ideia. Era um estacionamento, né? Era um estacionamento. Nós estamos em 2023. Então, para você ver o quanto esse tipo de projeto tem que ser tratado com paciência, com insistência. Eu posso estar enganado, mas o dono de estacionamento é um dos caras mais conservadores que existe no planeta, né? Mas ele tem... O terreno ali, ele é muito valorizado. Esse cara é um visionário. Ele está fazendo aquele empreendimento para revitalizar aquela região. É incrível. Eu fiquei encantado quando eu conheci, quando a gente conversou, quando a gente foi fazer conta de rentabilidade. Ele falou, Sérgio, eu quero revitalizar aquela região, eu quero embelezar aquela região. Então, ali é a nossa menina dos olhos. A gente pretende terminar aquela obra até o final do ano. Muito legal, estou muito feliz. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Mais uma vez, foi uma honra participar aqui do Modo Avião e estamos à disposição. Eu te convido para conhecer a Estruturar também. Vamos lá tomar um café, vai ser uma honra te receber lá. Maravilha, sucesso, Sérgio. Grande Obrigado, abraço. grande abraço.